Leitura do livro de Provérbios, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Provérbios, capítulo 21. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente à fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. O roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer a justiça. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. A alma do perverso deseja o mal, o seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa de sua perversidade. O que tampa os seus ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira, e o presente posto no seio põe fim à forte indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. O perverso será um resgate para o justo, e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Há um tesouro desejável e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará vida, a justiça e a honra. Um homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força de sua confiança. Quem guarda sua boca e a sua língua, guarda sua alma de problemas. Escarnecedor é o nome do orgulhoso, e arrogante aquele que procede com ira orgulhosa. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e nada poupa. O sacrifício do perverso é abominação, quanto mais oferecendo-o com uma mente perversa. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Provérbios, capítulo 22. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. O Senhor é o Criador de todos eles. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida.
Espinhos e laços estão no caminho do perverso. Aquele que guardar a sua alma estará longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia a iniquidade colherá a vaidade, e a vara de sua ira falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque lhe dá do seu pão aos pobres. Lança fora o escarnecedor e a contenda sairá. Sim, cessarão a luta e a vergonha. Aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas e aquele que dá ao rico, certamente virá a necessitar. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque será agradável se guardares dentro de ti, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para a tua confiança, esteja no Senhor. A ti tornei conhecido este dia, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimento para fazer-te saber a necessidade das palavras da verdade, para que pudeste responder às palavras da verdade aos que forem enviados a ti? Não roubes ao pobre porque ele é pobre, nem oprima o aflito no portão, porque o Senhor pleitará por sua causa e saqueará a alma daqueles que os saquearam. Não faças amizade com um homem raivoso e não ande com um homem furioso, para que não aprendas seus caminhos e consigas um laço para a tua alma. Não sejas tu um daqueles que apertam as mãos ou daqueles que são fiadores de dívidas. Se nada tens para pagar, por que ele deveria levar tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Provérbios capítulo 23. Quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são alimento enganoso. Não trabalhes para ficar rico, pare da tua própria sabedoria. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é? Porque certamente as riquezas fazem asas para si, como a águia que voa em direção ao céu. Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas doces palavras. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos e não entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, ele pleitará pela causa deles contigo. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meu filho, se o teu coração for sábio,
meu coração regozijará o meu próprio. Assim meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo. Porque certamente há um fim, e a tua expectativa não será cortada. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre os turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela estiver velha. Compra a verdade, e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquele que te gerou se regozijará. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a mulher estranha. Pois ela, como uma presa, fica espreita e aumenta os transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás: me feriram e eu não estava enfermo. Me bateram e eu não senti. Quando despertarei? Tornarei a buscá-lo outra vez. Provérbios capítulo 24. Não tenhas invejas dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição, e os seus lábios falam de danos. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, sim, um homem de conhecimento aumenta a força. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros a segurança. A sabedoria é alta demais para um tolo. Ele não abre a sua boca no portão. Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor é uma abominação aos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e os que estão prestes a serem mortos, e esses detém. Se dizes: eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? E aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá cada homem de acordo com suas obras? Meu filho, come mel porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Quando o tiveres encontrado, então haverá uma recompensa e a tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo. Não estragues o seu lugar de repouso, porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Quando teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja e isso desagrade e desvie dele a sua ira.
Não te desgastes por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dadas à mudança, porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos, quem a conhece. Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão. Mas para aqueles que o repreenderem haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Todo homem que dá uma resposta correta deve beijar seus lábios. Prepara a tua obra fora e torna-a apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas sem motivo testemunha contra o teu vizinho, e não enganes com os teus lábios. Não digas, farei a ele como ele fez a mim. Eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento. E eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto sua superfície, e o seu muro de pedras estava demolido. Então eu vi e o considerei bem. Olhei sobre ele e recebi instrução. Ainda um pouco a dormir, um pouco a troscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que faz essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. E se você quer se juntar a nós e fazer a leitura da Bíblia, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.